Gilgamesh é um dos personagens mais aclamados de todos os tempos, não só pela sua incrível personalidade, mas também pelo seu carisma e seu poder avassalador. Mas também, Gilgamesh é um personagem extremamente poderoso, sendo um dos personagens mais apelões da ficção e é dito várias vezes como o servo mais poderoso de feitos. Mas afinal, que feitos ele realizou para ser tão idolatrado? Hoje eu vou ranquear os 10 maiores feitos do Rei dos Heróis, do menos até o mais insano. Então vamos lá, eu sou o Trojan e sejam mais que bem-vindos à Taverna do Sensei. 10. Simplesmente coletou todas as suas armas sozinho. Bom, quem sabe pelo menos o básico da história do Biribinha, sabe que ao longo de sua jornada, ele derrotou inúmeros oponentes para coletar todos os seus tesouros feitos pela humanidade. Se você acha que ele só é forte por causa da EA, lamento te dizer, mas está muito enganado, já que ele é simplesmente especialista em vários tipos de luta, desde lutar de mãos nuas, a lutar com esgrima, usar arco e flecha e vários outros estilos, onde lutou com milhares de oponentes e se tornou um hábil guerreiro. A verdade é que antes de usar os portões da Babilônia, Gilgamesh era um guerreiro extremamente forte, sem depender de nenhum tipo de habilidade ou poder, onde saía na mão com todo mundo sem se preocupar. E ainda é dito que após ter adquirido todos os tesouros do mundo, ele foi presenteado com a Ea, a estrela que divide o céu e a terra. 9. Derrotou Gugalana junto de Enkidu. Após Gilgamesh recusar seu pedido de casamento, a desaísta criou um rancor inabalável por Gilgamesh, pois foi a primeira vez que alguém a recusou em toda a história da humanidade. Mas Gilgamesh fez isso pelos motivos de que, além de que ele seria um galhudo, porque ela se deitava com qualquer um, todos aqueles que se deitaram com ela encontraram a ruína. Então, né? Ele foi lúcido. Bem, já quebrei demais o roteiro. Enfim, vamos... Após recusar tal pedido, Ista ficou furiosa com Gilgamesh e implorou a seu pai, o rei dos deuses, que a besta mais poderosa da Mesopotâmia fosse solta. E essa besta era ninguém mais, ninguém menos que Gugalana, o touro do céu, uma besta que trouxe 7 anos de fome em Uruk. Por essa besta estar afetando Uruk diretamente, Gilgamesh não poderia simplesmente obliterar toda a área ao redor, então decidiu pedir ajuda de Enkidu, seu melhor amigo. Essa besta era tão poderosa que Ivan, o Terrível, como Lost Belt King, era dito estar a par com tal besta. Essa mesma besta foi dita como capaz de manter Tiamat ocupada por vários dias, o que já demonstra que ele é um monstro sem precedentes. 8. Se manteve em pé de igualdade com a Aliança das Três Deusas, composta por Gorgon, Ereshkigal e Quetzalcoatl. Ainda também se manteve em pé de igualdade com Ista, apesar de que ela não fazia parte dessa aliança. Ele se manteve em pé de igualdade com essas três, usando puramente de estratégias, cara. Onde, ao ver o fim da Era Humana, Gilgamesh invocou 8 servos e previu a chegada da Caldeia, assim transformando Uruk em uma cidade-fortaleza, onde mesmo estando extremamente cansado e debilitado de manter os 8 servos, ele usou e abusou de estratégias insanas. 7. Superou os desejos de Bebê. Em Fate Extra CCC, nós somos apresentados a Bebê, um ser absurdamente poderoso que simplesmente engoliu a Moncel, uma espécie de computador que podia criar sistemas dimensionais inteiros em questão de segundos, o que a tornou praticamente onipotente. E quem se opôs a ela? Sim, Gilgamesh. Em Extra CCC, ele foi considerado um servo extremamente perigoso, tão perigoso que a própria Moncel o baniu para o lado escuro da lua, onde são depositados os objetos indesejados que deveriam ser apagados da existência. Mas o que ele fez lá? Construiu uma miniatura de palácio e foi dormir, cara. E depois eu sou o baiano. Os desejos da Bebê foram ditos como capazes de obliterar sistemas dimensionais inteiros, simplesmente elevando sua aura. Gilgamesh superou esses desejos, onde se mostrou milhares de vezes acima dela, como ela mesma chegou a admitir, já que a ganância dele era tão grande que nem ela chegava perto.
6. Lutou contra Enkidu por 3 dias e 3 noites. Após o povo de Uruk implorar por ajuda a Ishtar por causa do tirano Gilgamesh, Enkidu, um ser criado especialmente para deter o rei, decidiu confrontá-lo em uma batalha que durou simplesmente 3 dias e 3 noites, onde a batalha se alastrou ao ponto em que Gilgamesh foi forçado a distorcer dimensões inteiras para que pudesse bater de frente com Enkidu. Essa foi uma batalha considerada tão insana que foi dito que Gilgamesh precisou lutar ao máximo pela primeira vez contra alguém. E deixa eu lembrar vocês que a luta só acabou porque o Gilgamesh não queria repetir as armas guardadas no portão da Babilônia, ou seja, ele ainda tinha força para continuar. 5. Durante a luta com Enkidu, ele simplesmente destruiu e reconstruiu o mundo 7 vezes, cara. 4. Viajou entre fucking sistemas solares em questão de minutos. Bem, durante sua luta com o bebê em Fate Extra CCC, Gilgamesh simplesmente saiu da constelação de Órion e viajou até a Terra em questão de minutos. Se formos fazer cálculos, a constelação de Órion fica a cerca de 1500 anos-luz da Terra, e ele fez isso em torno de 30 minutos, que ao todo são 1800 segundos, o que em algum cálculo dá em torno de milhares de vezes a velocidade da luz. Eu só sei que a minha professora de matemática estaria muito orgulhosa se soubesse o tanto de cálculo que eu fiz, cara. 3. Destruiu o corpo de Tiamat. Apesar de ser considerado um feito filler, já que só rolou no anime e não no jogo, Gilgamesh simplesmente obliterou o corpo de Tiamat, a mãe primordial. Apesar de ter perdido a vontade de lutar e já ter sido enfraquecida por King Hassan, Merlin e Ereshkigal, isso não muda o fato de que ela era Beast 2. 2. Derrotou o bebê, que já estava com Amuncel sob seu total controle. É dito na obra que Gilgamesh, apesar de bufado, era dono de mais de 50% do poder dado a ele, onde ele chega a ter posse das 10 coroas, um poder que só seres absolutos têm posse, onde ele simplesmente se torna imune a qualquer efeito, ataque ou magia direcionado a ele. Ele se torna praticamente invulnerável. E em primeiro lugar, sem dúvidas, esse é o maior feito do Biribinha em toda a obra de Fate. 1. Bateu de frente com Kiara, que tinha absorvido o bebê e seus alter egos, e ainda disputou o controle da Amuncel com ela, onde é afirmado que as chances de Gilgamesh vencer eram cerca de menos de 10%. E o que ele fez? Bateu de frente com Kiara, onde apesar de enfraquecida por bebê estar lutando dentro de seu corpo, ainda continuava sendo um ser absolutamente poderoso, onde chega a ser afirmado que se ela continuasse assim, obliteraria Amuncel, um sistema dimensional que era capaz de criar sistemas solares inteiros, onde esse mesmo sistema dimensional temia Gilgamesh e o expulsou para o lado reverso da Lua. Ou seja, a gente está falando aqui de um cara de alto calibre que já peitava seres transcendentais.